Fala galera, beleza? Vamos para a aula de somas de Newton. Isso é um tópico especial para você que vai fazer engenharia, tá? A gente tem aqui uma parte do site só voltado para engenheiros, que é o Fábrica de Engenheiros. Isso aqui é um tópico dentro de polinômios. Se você já viu a parte inicial de polinômios, se você já viu as relações de Girard, agora chegou a hora de ver a parte de somas de Newton. O que é isso, tá? Isso vai te permitir que você ache, por exemplo, a soma das raízes elevadas a qualquer expoente. Na verdade, eu me expressei mal. Na verdade, eu estou pegando cada raiz elevando ao mesmo expoente e somando. Tem uma diferença aí, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, aqui uma equação no terceiro grau, e eu sei que, se ela é do terceiro grau, eu tenho três raízes, que eu vou chamar de x1, x2 e x3, beleza? O que eu quero obter, por exemplo, é a soma que seria x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado com x3 ao quadrado. Existe uma denominação especial aí, tá? Essa soma, por exemplo, em que todas estão ao quadrado, a gente vai chamar de S2, tá bom? Vamos só voltar aqui um pouquinho, que eu só queria que nesse início você entendesse do que eu estou falando e onde que eu quero chegar, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer as coisas na ordem, e vou colocar a soma delas elevadas a 1, que é a soma normal. Essa soma eu vou chamar de S1, porque os expoentes estão elevados a 1. Se eu pego elas elevadas ao quadrado, aí eu chamo essa soma de S2, porque os expoentes estão todos elevados a 2. Existe também a possibilidade de eu fazer um S0. Já que as raízes estariam elevadas a 0, eu vou chamar essa soma de S0. O que acontece então aqui, tá? Você vai perceber que, na verdade, toda a matéria de polinômios e complexos tem toda uma interseção de uma coisa com a outra, tá? Isso é bem comum de acontecer. E aqui não é diferente. Você sabe muito bem da parte de relações de Girard que você vai ter que isso é a soma menos b sobre a que você viu na outra aula, tá? Então não estou dizendo que isso aqui vai ser a única saída em determinadas questões, mas em outras é o único jeito de você chegar, pelo menos sem fazer umas 4 folhas de contas, a uma resposta. Então isso aqui, por exemplo, você já conhece como menos b sobre a. Muitas vezes conhecer algumas somas previamente, como essa aqui, vai me ajudar a chegar a outras. Você vai perceber que se eu começar a questão sem ter absolutamente nenhuma informação extra, vai dar ruim, tá? Você não vai conseguir sair do lugar. Então, por exemplo, um S2. Existe uma fatoração, a gente até vê isso no começo do ano, né? Inerente aqui, inerente é ótimo e bonito. Uma fatoração aqui que tem a ver com você pegar a soma 2 a 2 das raízes, né? Eu vou escrever isso aqui no quadro para você achar o S2. Mas porque aqui eu tenho 3 valores ao quadrado. Se eu começo a aumentar quantas coisas estão aqui ao quadrado, isso vai ficar muito ruim. A gente sabe que aqui, ó, num caso particular, quando eu tenho a soma de 3 coisas ao quadrado, dá para você chegar e falar que isso é a soma de tudo com o quadrado ali fora, menos 2 vezes a soma do produto 2 a 2. Num caso como esse, dá para eu pegar ali e me virar, tá? Mas se eu tenho já 4, 5 valores, fica bem ruinzinho de trabalhar. O S0, você vai perceber que o S0, o que vai acontecer? Cada coisa elevada a 0 é igual a 1, né, gente? Então, você vai ter 1 mais 1, que vai dar 3, que é exatamente o grau do polinômio. O grau do polinômio não sempre me dá o total de raízes que eu tenho? Então pensa comigo. Se você vai ter aqui um número de coisas elevado a 0, que é igual ao número de raízes do polinômio, que é igual ao número de 1 que eu vou estar somando, como aqui eram 3 raízes elevadas a 0, acabou que eu fiz o quê? 1 mais 1, 3 vezes. Se fosse, por exemplo, um polinômio do quarto grau, você iria somar x1 elevado a 0 com x2 a 0, com x3 a 0, com x4 a 0. E daria 1 mais 1 mais 1 mais 1 4 vezes. Daria 4. O que, no caso, eu quero dizer, e eu quero que você repare, que se eu tenho um polinômio de grau n, o S0 vai ser sempre igual a esse n, tá bom? Ele é o mais fácil de você encontrar. Eu sempre terei o S0 pronto, tá? E o S1 também, que é o menos b sobre a. Os outros é que são problema. Aí o que vai acontecer? Como que eu chego a isso?
Tem que ter fatoração? Naquela primeira aula do ano, quando você inicia o ano, você vê isso aqui só por fatoração na raça, né? Vai fazer o cálculo raiz da coisa e vai fazer conta pra caramba. Não é o objetivo aqui, pelo menos não em questão mais fácil. A ideia é ser mais uma ferramenta para te ajudar. Mas como que é essa ferramenta? É assim, ó, você vai pegar aqui e vai imaginar o seguinte, né? Que eu estou pegando e substituindo as raízes x1, 2 e 3 dentro dessa equação do terceiro grau. Então vai ter ax1 ao cubo mais bx1 ao quadrado mais cx1 mais d. Aí vamos fazer o seguinte, esse d está sozinho, mas para eu te fazer enxergar uma fórmula, vamos colocar um x1 elevado a zero do lado dele. Faz diferença? Não faz diferença. Só que aí você vai enxergar uma fórmula que você não enxergaria antes, tá legal? Então olha só, pega aqui também com x2, faz a mesma coisa. Ax2 ao cubo com bx2 ao quadrado com cx2 mais dx2 elevado a zero igual a zero. E ax3 ao cubo mais bx3 ao quadrado mais cx3 com dx3 elevado a zero, tudo isso igual a zero. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar, no caso aqui, as três parcelas e vai somar tudo isso. No que eu pego e somo tudo isso, o que vai acabar acontecendo? Você vai perceber que quando você fizer isso, você vai pegar aqui e vai colocar os A's, os B's e os C's em evidência, tá? Então, ó, você tá pegando aqui cada A, B, C e D em cada uma dessas equações e colocando em evidência. Fica A que multiplica x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo, com B que multiplica x1 ao quadrado com x2 ao quadrado com x3 ao quadrado, mais C que multiplica x1, x2, x3, e o D que está multiplicando aquela soma das raízes elevadas a zero. Tá, mas onde é que eu quero chegar com isso? Você vai perceber que o que eu tenho dentro de cada parênteses é uma soma de Newton, tá? Você vai ter no caso aqui o quê, ó? Isso aqui, por exemplo, é justamente o S3. Isso aqui, por exemplo, é justamente o S2. Isso aqui é o S1 e isso aqui é o S0. Então, onde que eu quero chegar? Você vai perceber que na prática, quando eu tenho essa equação, eu vou olhar para ela e para ter um encadeamento, uma equação que liga os S's que eu quero, você vai começar a substituir cada x elevado a alguém que eu tenho em ordem decrescente, começando no caso, no meu exemplo, pelo S3, ó, confere aqui comigo, depois ficou um S2, depois um S1, depois um S0. E é isso que vai acontecendo, tá? Então, isso aqui não é só para S3. Eu vou te mostrar que isso poderia ter sido para qualquer grau, tá? Mas num caso em particular, por exemplo, em que eu tenha isso daqui, ó. Você vai ter aqui o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, tô apagando, anotou o site, né, galera? Vai lá no canal, dá um like na gente, se inscreve e aguarda pelo nosso sitezinho maneiro, pela nossa plataforma maneira que tá vindo. Então, olha só. Então, se eu tiver, por exemplo, isso aqui, tá? Só para resumir bem, quando eu tenho assim, ó, ax3 mais bx2 mais cx mais d, isso aqui você pode agora escrever como as3 mais bs2 mais cs1 mais ds0 igual a zero. Isso aqui é o que vem de você olhar para a equação que eu tenho ali em cima e linkar as coisas, tá? Agora, repara o seguinte, com o número fica melhor, né? Vamos ver um exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, montar qualquer equação, tá, gente? x3 menos 5x ao quadrado mais cx menos 1 igual a zero, né? Das relações de Ra, o que eu posso montar aqui? Vamos montar logo, que eu vou precisar delas para algumas coisas também, né?
Então, matéria passada, não é de hoje ainda. Eu posso montar a soma, eu posso montar o produto 2 a 2 e posso montar também o produto das três raízes. Não vou ficar revisando isso que já foi dado. A gente sabe que você vai começando e fazendo menos b sobre a, alternando quem troca e quem não troca o sinal, né? Então, primeiro fala para mim aí, isso vai dar então menos 5, menos 5, né? Menos b sobre a. Tem dois menos, um da fórmula e um da conta. Vai dar mais 5. Troca, não troca o sinal. Vai dar 6. Troca, não troca, troca o sinal. Vai dar mais 1. Então, no final, você vai ter que isso daqui, né? Vai te dar que... Vou trabalhar esse mais 1 daqui, né? Você já entendeu, tá? Vou deixar bonitinho aqui. Então, vai ficar igual a 6, ok? Então, você vai ver que eu tenho aqui todas as continhas possíveis que saem das relações de Girard, no caso. Mas isso não me dá a soma dos quadrados, não me dá a soma dos cubos e por aí vai. Como que você, então, obtém isso, galera? Aí que tá, né? Vamos apagar, então, aqui. Nesse meu exemplo, então, né? Como eu tenho grau 3, como eu tenho 3 raízes, vamos começar a fazer, então, assim. Você está vendo que os coeficientes aqui são o quê, né? São 1, menos 5, 6 e menos 1, beleza? Então, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter, no caso ali, o seguinte, ó. Vai ficar, então, que se eu dali monto a relação de Girard correspondente, relação de Girard, soma de Newton, né? Correspondente, fica 1s3 menos 5s2 mais 6s1 menos S0 igual a 0, tá? Vai ficar então isso, beleza? Então, é só ir acompanhando os coeficientes que você chega onde ele quer. Só que aí, olha só, o que eu já tenho daqui? S0. A gente viu que é igual ao grau do polinômio. Então, isso vai ser igual a 3. S1 tá ali, né? Isso é o S1. É a soma delas elevadas a 1. Então, isso aqui no meu exemplo, eu já estou vendo que vai ser igual a mais 5. Substitui também aqui. Não tenho S3, não tenho S2. Cara, no caso em particular do S2, eu até posso usar isso aqui, tá? Se eu usar isso aqui, o que vai acontecer? Você vai ter que o S2 vai dar a soma normal ao quadrado menos, né? Vou apagar aqui, tá bom? Menos o dobro da soma dos produtos 2 a 2, tá? Eu vou procurar fazer de duas maneiras para vocês perceberem a diferença e entenderem também que se fosse, por exemplo, né, uma questão mais complicada, realmente eu teria que saber uma outra saída, tá? Então, olha só, no caso aqui, ó, o que vai acontecer? Até dá para fazer assim. A soma normal ao quadrado, né, vai ficar, então, o quê? Isso aqui deu 5. Vai ficar, então, 5 ao quadrado menos 2 vezes o produto 2 a 2, que deu 6, tá? Substitui, então, ali. Vai ficar 25 menos 12, vai dar 13. Ok. E aí, eu tendo isso, ó, eu já acharia o S3. S3 menos 5 vezes 13 mais 6 vezes 5 menos 3 igual a 0. Você vai ter que o S3 menos, no caso aqui, 65, mais 30 menos 3 dá 0. E aí você vai ter 27, né? Passa para o outro lado, né? 65 menos 27, isso vai dar, então, 35, 38, não é? A menos que tenha errado besteira. Que a melhor coisa é errar besteira nessa hora, né? Deu 38. Então, a soma dos cubos das raízes é 38. É isso que eu tô achando. Eu tô achando que x1 ao cubo mais x2 ao cubo mais x3 ao cubo é 38. Mas digamos que o problema fosse o S2, né? Se o grau fosse outro, ele não iria ter essa facilidade em fazer isso. Aí, o que vai acontecer, né? A gente pode pegar aqui e fazer o seguinte. Pegou aí? Deu um print? Deu um print mesmo? Então, vamos voltar que eu vou achar isso aqui por outro caminho, tá?
Se eu, no caso aqui, pego, né, e vou, no caso, apelar para outro caminho para achar o S2, eu quero que você saiba o seguinte, galera, eu já vou te demonstrar isso, mas na verdade, na hora de aqui usar os S's, vocês têm que usar os S's em qualquer, no caso, em qualquer grau, né? Eu não preciso começar pelo S3, minto, eu me expressei mal, eu não preciso começar pelo S3 aqui. Se eu começasse pelo S4, eu posso começar por ele, mas aí ele ia decaindo e ficando o quê? S4 aqui, menos 5S3, mais 6S2, menos S1. E se eu quiser começar pelo S2, ficaria S2, menos 5S1, mais 6S0, menos S, ué, menos 1? Tem isso? Tem. O que seria o S menos 1? Né? Bom, o S menos 1 é a soma das raízes elevadas a menos 1. É a soma dos inversos das raízes. Então, você vai ter aqui, ó, que isso daria 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3. E agora? Isso você acha mexendo ali no MMC. Isso é um tipo de continha em que você precisa pegar e você reescrever para colocar essa continha em função, no caso ali, das relações de Girard. Claro que você não vai achar as raízes. Antes que alguém tenha essa ideia brilhante. Não tem como você pegar aqui e ter um método direto para você achar as raízes de uma equação do terceiro grau como era a do segundo. Não existe um Bhaskara de terceiro grau, tá? É bom falar isso. E aí você aqui vai ter o quê? Que esse S menos 1, então, ele vai ser, em cima fica ali a soma das raízes, que eu vou tomando 2 a 2, e embaixo vai ficar o produto das 3 raízes. Você vai conseguir chegar no S2, Você vai ter o quê, ó? Aqui é 6 em cima, embaixo é 1, né? Isso vai dar 6 sobre 1, vai dar 6. E aí, repara, eu tendo que isso é 6, ó, volta ali em cima, que aí iria acontecer o quê? O S2 menos 5 vezes o S1, que é 5, mais 6S0, que é 3, menos o S menos 1, que deu 6, tem que dar 0. Você vai ter menos 25 com 18, menos 6, né? Então fica 12. Passando para o outro lado, você teria o S2 igual a 13. Volta lá na aula, volta lá na tua anotação, que você vai ver que eu justamente achei que o S2 era 13 mesmo. Tá legal? Vamos agora pegar isso aqui e dar uma generalizada para você realmente ter a certeza de que eu posso usar em qualquer polinômio? Vamos embora então. Bom, vamos lá a demonstração, né? Então o que acontece aqui? Tem gente que nem em Santo Tomé, tem que ver para crer. Então, meu irmão, olha só. Aqui eu já coloquei no quadro. Se você achar que está muito rápido, já dá uma pausada para copiar isso aqui. Pausou? Copiou? Então vamos embora. O que acontece aqui? Você vai ter no caso aqui o seguinte. Eu peguei um polinômio de grau n, tá? E estou agora substituindo aqui embaixo, gradualmente na equação, cada uma das n raízes, já que o grau é n, eu sei que tem um total de n raízes para substituir. Então aqui eu coloquei todos os x igual a x1. Aqui eu coloquei todos eles iguais a x2. E fui fazendo isso, né? Linha após linha, por isso que eu coloquei 3 pontinhos, até fazer para todas as xn raízes. E agora eu vou fazer o quê? Somar todas as parcelas. Quando você soma todas as parcelas, você vai ter um raciocínio parecido com o que eu fiz lá naquela questão de exemplo. Você vai poder botar o AN em evidência. Então vai ter a n que multiplica o quê, gente? Vou também dar uma agilizada aqui que você consegue, ó. Vai ficar x1 elevado a n, com x2 elevado a n, com xn elevado a n. Essa soma que vai pintar aqui é justamente o quê? O Sn. Se eu faço a mesma coisa nesse, o que vai acontecer? Você vai ter aqui um x1 elevado a n menos 1 até um xn elevado a n menos 1. Então vai ter um Sn menos 1, tá? E assim vai. Então aqui, ó, vai dar um AN menos 2 com SN menos 2.
até chegar aqui, que é a soma das raízes todas elevadas a 1, e finalmente 1 a 0 pelo S0, né? Estou pegando cada uma das raízes elevadas a 0. Então, tá vendo? Pintou, então, justamente o que eu tinha falado. Tá? Cada, no caso aqui, coeficiente com o S correspondente. Se você coloca aqui, no caso, que o N vale um determinado valor, é só você ir decaindo com ele gradualmente que vai dar aquilo que eu queria, tá? Porque também, o que acontece, gente? Ué, mas não estou entendendo, não tem que começar sempre por um S igual do grau? Não. Se eu pego, por exemplo, aqui, essa equação que eu tenho e multiplico toda ela por x1 elevado, por exemplo, a 1, tá? O que vai acontecer? Aí você vai ter toda aquela equação dali com 1 grau a mais no x ali em cima. Que vai repetir a base e somar os expoentes, né? A nx1 elevado a n mais 1, com a n menos 1, x elevado a n, até chegar ao último, que vai dar 1 a 0, com x1 elevado a 1. Se eu repito isso para todas as equações, quando eu chegar aqui embaixo e somar, aí daria 1 a n, S, no caso, n mais 1, mais uma n menos 1, Sn, e assim segue. Ou seja, você vai ter, no caso aqui, ó, uma relação em que, bastando que você observe que o S escolhido é, sei lá, S5, e aí você vai decaindo um após o outro aqui, tá de boas, tá? Cuidado para não pular coeficiente, equação que, por exemplo, não tem, né, que é 0 coeficiente do x elevado a 3, do x elevado a 4, para você não pular ele. Escreva assim como você fazia quando tinha divisão de polinômios. Tem que botar o polinômio completo, ou seja, se eu tiver, no caso ali, algum termo faltando, se o polinômio for de quinto grau, e ele escreveu o x à quinta, o x à quarta, e no x ao cubo pula, tem que botar um 0x3, senão você vai acabar esquecendo do S que acompanha aquele cara e vai dar tudo errado, tá bom? Então, essa é a ideia das somas de Newton. Aí vamos partir depois para fazer exercício mais disso. Espero que você tenha entendido o exemplo, tá? Isso juntando com soma, né, com teorema, com as relações, perdão, de Girard, mas também o teorema de Girard, que é outra coisa. Teorema de Girard é aquela parada que você deriva o polinômio, divide pelo original e vai pintando no quociente todas as somas de Newton que não são negativas, ou seja, que não são dos expoentes elevados a menos 1. Isso tem uma outra aula em que eu apresentei isso. Mas foi como eu falei, um completa o outro. Nenhum deles faz total milagre, tá? No caso daquele teorema, ele só obtém do S0 para cima. Um S menos 1 não dá, ok? Já soma nas relações de raça, mas aquelas que caem até em vestibular normal, tá? De produto 2 a 2, produto normal, C sobre A, menos D sobre A, e por aí vai. E tem isso aqui, que é a soma de Newton, ok? As três coisas se completam, as três coisas se complementam. Beleza, gente? Ficamos por aqui, espero que tenham gostado e um forte abraço, curtam a gente!